Seja muito bem-vindo a mais um Saúde News. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre o Roger Gracie, um lutador de jiu-jitsu bem famoso, já está aposentado, que teve o coronavírus e ele conta um pouco da sua experiência. Vamos estar falando também de um possível cenário de surgimento do coronavírus. O pesquisador e cientista ganhador do Nobel em 2008, ele diz que o coronavírus foi criado em laboratório e que vazou por acidente. Descubra e entenda a relação dessas duas notícias neste vídeo. Então, bora lá. A primeira notícia que nós vamos estar conversando um pouquinho é sobre o contágio ali do Roger Gracie, como que foi essa experiência dele. Eu vou deixar o link aqui de todos os sites que eu vou estar mostrando aqui para vocês na descrição do vídeo. Se você quiser depois dar uma olhada, conferir, né, essas matérias, desça lá na descrição do vídeo e dê uma olhada então nesses sites, nessas matérias na íntegra. Saiu no G1, né? Falando sobre o Roger Gracie, ele fala que, recuperado após ser infectado pelo novo coronavírus, Roger Gracie alerta, não é brincadeira. Isso é importante, gente, muito importante. Por quê? Ele é um grande lutador, ele tem um condicionamento físico muito bom, é uma pessoa que tem uma resistência, uma saúde muito forte, e mesmo assim o coronavírus derrubou ele, que é o que assustou ele, o que ele não consegue encarar como sendo uma gripezinha, como muitas pessoas falam, o coronavírus é só mais uma gripezinha. Não é. E ele atinge, inclusive, atletas e pessoas que têm uma resistência física bem interessante. Olha que interessante o que ele fala. Fiquei assustado quando a doença não melhorou no 8º dia. Eu fiquei preocupado, porque achei que estava melhorando, e a febre baixou. No dia seguinte, voltou violentamente. Me senti bem fraco e estranho. Cada pessoa sente diferente. A maioria sente como um resfriado comum. A minha namorada também pegou. Ficou 4 dias com 38 a 39 graus de febre, fraca, com dor no corpo e passou. A minha febre foi de 40 graus. E eu tossia o tempo todo. O que destrói a febre, o que destrói, né, é a febre, que vai lá em cima. Aí ele vem falando que ele chegou até a entrar na ambulância, só que daí o chefe da medicina lá resolveu e achou mais conveniente, né, ele continuar em casa, que ele não estava com um quadro de problema respiratório tão grave para levar ele para o hospital, onde o risco poderia ser maior. E então ele acabou ficando em casa, mas ele chegou a solicitar a ambulância porque ele estava com falta de ar. Eu achei interessante trazer para vocês, porque se vocês não acompanharam o vídeo que eu falo sobre os sintomas do coronavírus, que por sinal eu tive esses mesmos sintomas, vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. No vídeo eu falo e explico todos os sintomas que eu tive, só que o X da questão é que eu tive esses sintomas em setembro de 2019. Eu também sou lutador de jiu-jitsu e também sou praticante, né, de atividades físicas. Eu tenho um condicionamento físico interessante, né, um condicionamento físico bom e também tenho uma boa alimentação. E raramente algum resfriado me derruba ou eu sinto, né, uma complicação mais grave. Geralmente os resfriados vêm em questão de meio-dia, um dia no máximo, já vão embora e eu já estou normal, pronto para continuar minhas atividades. Essa doença que eu tive ano passado foi muito diferente, por isso que eu lembro detalhadamente, né, do que foi passando e bate exatamente com os sintomas do coronavírus. Eu acho interessante porque eu também, o que mais me surpreendeu quando eu tive foi esse fato de parecer que estava melhorando e de repente cai numa febre fortíssima, aí vem dor no corpo, perda do paladar, vem várias complicações ali, depois de uma pseudo melhora. Por isso que eu tenho falado, né, falei também no outro vídeo que eu falei sobre o Covid-19, sobre essa questão da doença vir em ondas. Então, primeiro ele causa as diarreia, né, a coriza, o estado febril, e depois ele vem com a onda realmente de febre, os sintomas mais graves. Olha que interessante, no vídeo que eu tinha feito, eu tinha mostrado aqui que, no meu caso, né, eu tive o contágio no primeiro dia ali, suposto primeiro dia, que foi numa segunda-feira. Na terça-feira à noite eu comecei a ficar meio mal, mas, né, perdi um pouco o apetite, mas estava bem. Na terça-feira começou o estado de gripe, resfriado. Na quinta-feira, aparentemente, foi o mesmo quadro dele. Ele falou, parece que melhorou. Aí depois, do 5º ao 7º dia, veio forte a doença. Me assustou bastante. Eu até pensei também em ir para o médico, procurar ver o que estava acontecendo.
porque a febre não passava. É algo estranho. Eu tomava vários banhos para tentar baixar a febre e não passava. E o relato dele vem na mesma frente. Então ele fala ali que deu uma melhora. A única coisa que mudou um pouquinho foi o tempo dele, né? Cada pessoa tem um tempo. Aquele quadro que eu fiz é mais para a gente entender a sequência, a evolução. Não necessariamente todo mundo vai ser daquele jeito nos mesmos dias, mas é um padrãozinho para você conseguir enxergar o quadro do coronavírus. Aí no caso dele, ele fala que no 8º dia ele deu uma melhorada, aí depois acabou vindo com bastante força nele, né? E por que eu estou trazendo essa notícia? Porque eu acho interessante mostrar para vocês que aquele quadro que eu falei do coronavírus, que eu creio que eu tive em 2019, ou seja, há a possibilidade desse vírus estar circulando há mais tempo no cenário. Pode ser que o vírus que eu peguei não seja da cepa que saiu lá na China, como eu já comentei anteriormente, mas é interessante ver o paralelo muito forte. O que eu tive foi coronavírus. Se foi essa cepa, eu não sei, mas está bem parecido aí o quadro clínico. E aí eu trouxe a outra notícia aqui para a gente conversar um pouquinho e tentar entender melhor esse cenário, que é sobre o surgimento do Covid-19. Porque tanto o vice-presidente norte-americano quanto o Macron, da França lá, eles estão questionando se realmente o vírus saiu lá do mercado lá de Wuhan, supostamente vindo do morcego, né, da sopa de morcego. É um cenário bem difícil de entender ou aceitar isso daí, porque a China sempre comeu animais estranhos, sempre teve esse hábito alimentar e nem por isso teve coronavírus, né? Agora, alegar que é por causa da sopa de morcego, né, acaba não fechando a equação, acaba virando, né, ficando confuso. Realmente, será que faz sentido isso daí? Enfim, aí várias pessoas estão questionando, eu mesmo estou questionando, principalmente porque eu tive coronavírus no ano passado, o quadro clínico foi o mesmo. Não tem como eu provar porque eu não fiz exames, não fiz diagnóstico, na época nem se falava de coronavírus. Então saiu na Isto É e vários sites de notícias associando, né, esse novo coronavírus a um vírus feito em laboratório e que acabou vazando e que tem partículas do HIV. Olha que interessante, vou ler aqui a matéria para vocês. Diferente do que divulgam as autoridades, o novo coronavírus foi fabricado artificialmente em um laboratório chinês, provavelmente no segundo semestre de 2019, diz Luc Montagnier, Prêmio Nobel de Medicina em 2008. Eu acho interessante porque no segundo semestre foi quando eu tive o coronavírus aqui no Brasil. Eu achei interessante também, né? Será que esse vírus já não vazou antes e o epicentro não tem nada a ver de ser em Wuhan? Enfim. O cientista francês diz que o laboratório de alta segurança da cidade de Wuhan é especializado nesse tipo de vírus, o coronavírus, desde o começo dos anos 2000. Eles têm expertise com isso. Isso me fez olhar de perto a sequência do RNA do vírus. Fiz essa análise, assim como o matemático Jean-Claude Pérez, especialista em biomatemática. Ao analisar os detalhes da sequência, um grupo de pesquisadores indiano publicou uma pesquisa com o gene completo deste coronavírus, que demonstrava que ele incluía a sequência de um outro vírus. Basicamente, esses pesquisadores, ao fazer o mapeamento do vírus, perceberam que tinha um fragmento de outro vírus junto do coronavírus, o que não fechava, não fazia muito sentido, a não ser que fosse um vírus artificial. E aí ele continua dizendo, isso foi uma surpresa para mim, pois era exatamente o HIV. E ele, quando ele ganhou o Nobel, é porque justamente esse pesquisador, o Luc Montagnier, isolou pela primeira vez, há 36 anos atrás, o vírus do HIV que provoca a AIDS. Então ele é um grande especialista em HIV. E ele percebe que esse fragmento do outro vírus que esses pesquisadores indianos citaram, é o HIV. Então ele percebe que tem um fragmento do HIV dentro do coronavírus. Aí ele vem então trazendo esse relato. A história que veio de um mercado de peixe é uma lenda. Montagnier especulou que os chineses estavam desenvolvendo uma vacina contra a AIDS e usaram um coronavírus para isso. O coronavírus causador do Covid-19 teria então sido desenvolvido por acidente e se espalhou. Eu, sinceramente, acho difícil acreditar nisso, que para ter uma cura da AIDS vai misturar o coronavírus e daí acidentalmente espalha, enfim.
Mas pesquisando mais sobre o surgimento dessa nova doença, eu então cheguei nessas informações que estão, né, nos principais sites de notícias. Mas eu ainda, que nem eu falei, duvido um pouquinho de ser um vírus, né, criado beneficamente, né, e que vazou sem, assim, de uma forma, né, espontânea. Mas se foi, de qualquer forma, não tem nada a ver com a lenda ali do peixe e de vir da sopa de morcego. Pelo menos é o que está falando o cientista aqui, prêmio do Nobel, e eu concordo com ele que realmente a história da sopa de morcego é muito difícil de a gente aceitar. Esse pesquisador fez essas declarações à Rádio Frequência Medicale. O assunto ganha mais gravidade porque as autoridades chinesas têm coibido a divulgação de pesquisas sobre a origem do vírus, o que despertou dúvidas entre os cientistas. Porque lá eles estão abafando toda a informação, né, toda a pesquisa. Qualquer pessoa que tenta questionar que o vírus veio lá do mercado está sendo, né, rejeitado, eles não deixam, eles não permitem. E esse pesquisador, então, ele vem falando que não tem nada a ver. Os iranianos reconhecem que derrubaram um avião por engano, que vem continuando, né, na entrevista. Os chineses também deveriam reconhecer o erro, pelo bem da ciência. Nos últimos dias, né, o vice-presidente americano Michael Pompeo afirmou que havia muitas dúvidas sobre a origem do coronavírus. E o presidente francês também, Emmanuel Macron, também manifestou dúvidas em entrevista ao jornal Financial Times. A embaixada americana em Pequim já teria alertado há algumas semanas para a necessidade de maior controle sobre o Wuhan Institute Virology, o centro que seria responsável pelo vírus. Ele possui um laboratório de alta segurança construído com a ajuda da França, chamado P4. Há informações de que a equipe que estaria à frente da produção do novo coronavírus seria multi-internacional, incluindo verbas americanas. O novo coronavírus teria sido produzido a partir de um coquetel de vírus que incluía o HIV e o coronavírus presente em morcegos, uma especialidade do laboratório. A tese está causando controvérsia entre os laboratórios franceses, e já foi contestada por cientistas do Instituto Pasteur e do Centro National de la Recherche Scientifique. Para Montagnier, para ser artificial, o novo coronavírus tende a ser eliminado pela natureza com o tempo. Na costa leste dos Estados Unidos, estudos já demonstrariam que ele estaria atenuado, mas haverá muitas mortes até lá. Em outras palavras, né, essa matéria aqui vem falando que provavelmente o vírus foi feito em laboratório, pelo menos esse pesquisador acredita que não passou para o ser humano de uma forma natural, é um vírus de um coquetel de vírus e que foi transmitido então para as pessoas. E ele vem falando assim que do mesmo jeito que esse vírus apareceu, ele vai sumir. Porque se ele não é natural, ele vai sumir porque ele não tem um princípio que vai manter ele vivo circulando por aí. Isso que é o que o pesquisador, então, ele está alegando. Então, por isso que eu achei muito interessante estar trazendo para vocês. Primeiro, o vírus eu tive no ano passado. O cientista vem falando que essas pesquisas estão acontecendo já há vários anos e que provavelmente esse vazamento aconteceu no ano passado. Será que não vazou e já não está circulando há mais tempo no mundo? Essas são as perguntas que eu deixo para vocês. Será que esse vírus é realmente natural? Me diga aí o que você pensa, escreva aí nos comentários, fala para mim se você acredita que realmente essa história de ele ter saído lá no mercado chinês, da sopa de morcego, é real ou é uma lenda? Você acredita com a opinião desse pesquisador? E você acha que o vírus é um vírus, uma gripezinha, como algumas pessoas têm falado, ou você acredita que realmente o vírus é forte, como o Roger Grace falou e como eu mesmo senti na pele quando eu tive? Diga para mim aí nos comentários. E também me diga aí se você está gostando desse novo formato de vídeo, se você está gostando dessas informações que a gente está trazendo para vocês. Bem, essas são as duas notícias que eu gostaria de ter compartilhado com vocês. Espero que ajude a vocês a entenderem melhor o que está acontecendo aí no mundo sobre o coronavírus, né, sobre essa pandemia que estamos vivendo. E espero que você possa, então, ter o cuidado aí e conseguir ajudar cada vez mais a cuidar de você e da tua família. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.